Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo dessa maneira dinâmica aqui na tela, mostrando para vocês, porque hoje o assunto é um pouco mais sério, tá? A gente sempre traz seriedade aqui para vocês, mas hoje é um assunto que vem sido comentado bastante nos últimos tempos, nos últimos dias, mas algumas pessoas ainda de uma maneira um pouco rasa. Vi poucos vídeos de uma maneira bem ampla, um deles é do nosso grande amigo Kiko, do Dicionário do Investidor, e lá a gente teve bastante informação legal, mas eu acabei vendo bastante informação bem rasa, bem precisa em outros momentos, em outros vídeos, tá bom? Então eu trouxe hoje o Fundo Imobiliário RECT11, um fundo de lajes corporativa, gerido pela REC Gestão. A gente já tem vídeos aqui sobre ele, então se você quer saber portfólio, o porquê ele passou de 0,81 para 0,72 de rendimentos, você vê nesse vídeo, tá? Hoje o tema é mais sobre a subscrição que ele entrou agora, mais uma emissão, bastante polêmica, também falar um pouco sobre os desafios que o fundo passa e sobre o panorama aí que eu vejo ele para o futuro. Então fica no vídeo até no final que vai valer bastante a pena, tá? E também o porquê de ele ter saído aqui de R$ 94, R$ 95 para R$ 90, então tem uma queda aí abrupta bastante grande. Então a gente vai comentar sobre tudo isso, então já deixa o seu like aqui no canal para a gente chegar com tudo, alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Se inscreva no canal também caso você não for inscrito e ative as notificações para a gente ficar conversando aqui diariamente e semanalmente, tá bom? Vamos lá! Antes de falar sobre a emissão do fundo, eu tenho que falar um pouco sobre dois problemas, né? Dois riscos que o fundo tem. Não considero risco, na verdade, porque estava bem explicado no relatório gerencial, a gente já sabia, o mercado já havia precificado, mas são dois desafios que o fundo passa, tá? Já comentei que o fundo é de laje corporativa, Moisés Politi, gestor aí, encabeçador dos fundos imobiliários aqui no Brasil, e por ser de laje corporativa, a gente sabe que junto com os shoppings que sofreram até mais, mas laje corporativa sofreu bastante também. Home office, pandemia, lockdown, quarentena, veio bastante e a gente tem bastante incerteza nesse quesito, tá? Então a gente também não pode esquecer disso. Mas vamos lá, quais são os dois primeiros pontos? O ponto maior é aquele contrato com a Vivo, que eu falei lá naquele vídeo que a gente tem do RECT11. O contrato da Vivo hoje, gente, vou até botar aqui para vocês. Espera aí. Ele tem um cap rate, esse primeiro aqui, de 13,45. É muito alto, né? Esse retorno que ele tem sobre o valor de mercado desse ativo. Então é um retorno muito alto, é fora da curva, acima da média. Esse imóvel alocado para Vivo, ele representa aí 1/4 do fundo, 25% basicamente da área alocável de todo o portfólio do fundo, então realmente ele é bastante expressivo. O que aconteceu? Ele está para vencer agora em março, tá nesse mês que a gente se caminha para entrar agora, e como ele representa muito para o fundo, ele caindo, né, ele sendo renovado de uma maneira não na sua totalidade, ele vai impactar bastante no fundo. Ele foi renovado aí cerca de 40 e alguma coisa por cento, 49%, salvo engano, então abaixo da metade de renovação. Então, como ele representa muito para o fundo, ele reduzindo essa participação, então vai acontecer bastante prejuízo no médio e longo prazo, tá? No curto prazo não tanto, por quê? Porque o fundo conta com uma RMG, renda média garantida, que vai suprir aí para os próximos meses, mas em dezembro acaba e isso vai impactar bastante o fundo. Não foi renovado, não vai ser renovado com 13,45 de cap rate, a gente imagina aí que entre 9% e 10%, porque já modificou todo esse contrato, né, que foi renovado, então também reduz esse cap rate, também afeta nos rendimentos. Só que a gente já sabia, gente. A gente já sabia que o fundo não ia renovar a sua totalidade com a Vivo, a gente já sabia que tinha essa premissa de que em 2021, agora em março, seria renovado, por isso que o mercado precificou de maneira pessimista, por isso que o mercado aí não ultrapassou 1 do PVP, esse fundo sempre estava aí no seu preço justo, por isso que saiu de 0,81 centavos por mês para 0,72 e provavelmente a partir de agora vai ser 0,60 alguma coisa, se não nesse mês de agora, no próximo. Então a gente já sabia disso, tá? Não é novidade. Isso quem lê o relatório gerencial já sabe. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as vacâncias que o fundo passa e são problemas, né? O próprio governo já saiu lá de Brasília, no imóvel que ele era
locado para RECT, então aqui até vocês conseguem se situar que tem 81 só de taxa de ocupação, ou seja, é 19% de vacância. Aqui em Alphaville, vacância também. De novo em Alphaville, vacância também. Propriamente em Curitiba, a gente já viu que Curitiba, Brasília são locais deslocados do grande centro, e isso junto com, com outros lugares aqui nos imóveis, o fundo tem essa estratégia de adquirir imóveis longe do grande centro, consegue um cap rate maior, então essa é a estratégia mais arriscada do fundo. Então ele tem um desafio de curto e médio prazo de vacância, junto com essa redução do contrato tá vivo. Esses são os problemas. Tá? O fundo adquiriu novos imóveis em 2020, então ele contraiu bastante dívida, e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde, não precisava ser agora, isso eu acredito que tem que ficar bem claro, tá? A gestão está sendo ativa para já tentar diminuir o impacto do fundo agora. A gestora podia lançar uma emissão aí para junho, julho, agosto, que daria tranquilamente para suprir com todas as dívidas que o fundo tem. Então, o fundo está já tentando resolver o problema, ele está agindo de maneira ativa. E o que aconteceu? O fundo entrou em subscrição, gente. Vai ter uma emissão de cotas, tá? E aqui eu vou falar um pouco das informações dessa emissão para depois falar alguns pontos principais e o futuro do próprio fundo, tá? A emissão, ela tem uma ideia de captar 213 milhões, e aqui é bem legal esse valor, porque a gente já deixa um paralelo com a dívida do fundo. O fundo tem uma dívida aí de 200 milhões, então realmente ele está tentando captar para suprir essa dívida que ele tem, tá bom? O fundo, ele botou um preço de subscrição de R$ 85, e aqui é onde entra todo o burburinho, toda a polêmica dessa subscrição. Por quê? Porque R$ 85, o fundo estava 95 basicamente, R$ 10 de diferença aí, mais de 10% de desconto no valor patrimonial. A gente sabe, tá gente, isso não é segredo para ninguém, que realmente subscrições abaixo do valor patrimonial dilui um pouco o fundo, tá? Diminui o valor patrimonial do fundo. Aqui, fazendo um cálculo grosseiro, vai chegar em torno de R$ 93, R$ 94 o valor patrimonial, então vai reduzir. Isso não é legal para os já cotistas, mas existe a necessidade de fazer essa subscrição, mesmo que não precisasse ser agora, seria em julho, agosto, mas o fundo teria que pagar as dívidas que ele detém, tá bom? Outras informações, para depois a gente ir no pipeline para a gente entender bem. Aqui tem as informações de proporção, 36%, ou seja, a data base é 1º de março, segunda-feira agora. O que vai acontecer? 1º de março, quem dormir cotista, tá? De 1º de março para 2 de março, a quantidade de cotas que esse cotista tiver, que esse investidor tiver, ele vai multiplicar por 0,36. E aqui lembrando que a gente considera só o resultado, né, desse cálculo, a gente considera só o número antes da vírgula, porque a gente sempre arredonda para baixo. Então vamos lá, a cada 3 cotas, basicamente, você vai ter direito a uma. Se você tiver 10 cotas, você vai ter direito a 3 cotas desse fundo imobiliário, porque 10 vezes 0,36 vai dar 3,6, e você considera só o número antes da vírgula. Então é basicamente quantidade de cotas que você tem depois da data base, né, dia 1 para o dia 2, vezes 0,36, o resultado é o seu direito de cotas, sempre arredondando para baixo. A emissão vai acontecer ali basicamente de 3 a 15 de março, tá? Então dia 16 vai ter a liquidação, então fique atento aí aos valores que você tiver na corretora para quando tiver a liquidação. Ah, Vinícius, sobras. Eu sempre me confundo como é que se calcula. Sobras, a gente só sabe a proporção quando realmente sobrar, né, gente? Então não posso te dizer qual vai ser a proporção de sobras. Mas você vai fazer o cálculo com a quantidade de direitos que você exerceu, tá? Não é sobre a quantidade de direitos lá que você tinha, por exemplo, 10 cotas. Vamos supor que você exerce 3 cotas. Você tem direito a 3 e você exerce 3 cotas. Sai o valor de proporção aí, 0,4. Então 3 vezes 0,4, 1,2, você tem direito aí a 1 cotas nas sobras. Aí você já coloca também o valor, a quantidade que você quer no montante adicional, caso tenha. Mas é basicamente esse o cálculo. Tá? Agora a gente vai voltar para o pipeline. Por quê? Pipeline, gente, a gente sempre fala aí que emissões, os fundos ele tem como base aí, adquirir novos imóveis, principalmente os fundos de laje corporativa, mas não é o caso desse. Por quê? Isso poucas pessoas notam, tá? Mas o fundo passa por muita vacância, gente.
E como o fundo imobiliário RECT 11 ele já tem alguns CRIs no portfólio, o gestor ele acredita ser menos inconsequente, né? Porque se eu adquirir novos imóveis, vou me preocupar com vacância. Eu não sei o futuro dessa pandemia, futuro do home office, existe muita incerteza e ele não vê com bons olhos adquirir novos imóveis. O que ele faz então? Ele emite um pipeline dizendo que ou ele vai pagar as dívidas com esse valor das emissões, tá? Que tá ali, eu falei para vocês que a emissão visa captar 213 milhões, a dívida 200 milhões, ficaria elas por elas e o fundo conseguiria manter aí, basicamente, com esse RMG que tem até dezembro, 0,6 centavos, 60 centavos de rendimento, e é isso que o fundo quer, né? O fundo quer ficar ali pau a pau, vamos dizer assim, desculpa o palavrão, mas pau a pau junto com os outros pares de mercado, então ele não quer reduzir o rendimento ali muito e ficaria em 0,660 centavos, algo mais do que 7% ao ano. Mas caso ele também não pague as dívidas, o que ele pode fazer? Ele pode adquirir CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, para antecipar esse recebimento, certo? E ali ficaria de igual para igual com as dívidas, antecipando esses rendimentos, ele conseguiria manter para a gente também esse rendimento de 0,60 centavos ao mês. O que eu vejo nisso? O fundo imobiliário ele vai ser diluído o valor patrimonial, vai reduzir o valor patrimonial ali a 93, 94? Vai, gente. De fato vai, cotista nenhum quer isso. Mas, de qualquer maneira, quem investia no fundo imobiliário, nesse fundo imobiliário em questão, já sabia dessa possibilidade. Era só ler o relatório gerencial, estava tudo bem explicado. Só que vamos lá. A emissão é uma emissão restrita, tá? Pelo 476, artigo 47, o código 476 ali de oferta restrita, então, ou seja, só o cotista, já cotista, pode participar dessa emissão. Então você, cotista, tem a possibilidade ou de adquirir novas cotas na emissão e manter ali a sua proporção, ou participar da emissão, depois vender a mercado e conseguir também fazer esse seu reajuste na sua carteira. Então você tem várias formas de participar dessa emissão. Tá? E isso eu acho extremamente importante. Por mais que seja uma emissão abaixo do valor patrimonial, ela é uma oferta restrita. Isso é interessante. O que eu acho interessante também? O fundo ele investe em CRIs de uma maneira ativa, visando esse restabelecimento junto com a dívida que o fundo tem. O fundo não tem como aumentar a receita agora. Por quê? Porque não vai adquirir novos imóveis, porque tem esse problema de vacância, esse problema da pandemia e do home office. O que ele pode então? Ele pode ou abater essa despesa, certo? Não vai aumentar a receita, mas abatendo a despesa que ele tem de 200 milhões, ele consegue ter um rendimento melhor para o cotista. Ou também ele pode antecipar esse recebimento junto a certificados de recebíveis imobiliários, que uma securitizadora ela lançaria, e ele conseguiria manter esse rendimento de 60 centavos também. Qual que é o futuro do fundo, Vinícius? Porque a gente vai ter a posição diluída, a gente vai ter o valor patrimonial diluído, emissão abaixo do valor patrimonial é ruim. Emissão abaixo do valor patrimonial não é boa de fato, mas isso aqui a gente já vislumbrava mais cedo ou mais tarde. O que vai acontecer? O fundo tem alguns desafios junto com vacância, junto com essa redução de contrato da Vivo que eu já falei para vocês, tá? Mas vai de você participar da emissão ou não, gente. O que eu sempre gosto? Não estar exposto demais num fundo imobiliário. Então, eu provavelmente vou participar da emissão, porque a emissão está no R$ 85,00, preço de mercado a 92. Vou dar uma segurada, esperar como é que vai se comportar essa cotação após a emissão, após o vencimento da data base, vamos dizer assim, né? Mas provavelmente eu vou participar, porque realmente está R$ 85,00. Eu não estou muito exposto ao RECT. Né? Eu não estou muito exposto, na verdade, a nenhum fundo imobiliário, porque eu não gosto disso. Então, o futuro do RECT, eu gosto dessa maneira ativa dele investir. Ele poderia simplesmente comprar novos imóveis com essa emissão, manter a dívida ali pagando dia a dia, porque ele está mantendo esse rendimento de 71 centavos, gente, porque ele fez uma antecipação de pagamento que o RECT tinha, que o fundo imobiliário tinha. Então, de maneira ativa, o fundo antecipou o pagamento, recebeu um desconto por isso e teve lucro nessa antecipação. Então ele está entregando para a gente esses 72 centavos porque ele repassa esse lucro mensalmente. Então ele é uma gestora ativa. Ele poderia simplesmente aí comprar imóveis, ter inadimplência, ter
vacância, mas não, ele não vislumbra um bom cenário no curto e médio prazo, ele quer ou pagar a dívida, porque daí manteria os nossos rendimentos ali por essa quitação da dívida, ou também antecipação num CRI, que aqui está de IPCA 7,5% ou IPCA 9%, IPCA tem tido uma boa valorização e uma boa performance, e com essa antecipação manteria ali os rendimentos no fundo na casa de 60 centavos. Vinícius, qual que é o futuro do fundo? É o futuro de uma laje corporativa, gente. É a incerteza. Todas as lajes corporativas estão assim, vacância alta. Vino teve rescisão, HGRE, próprio RECT, XPPR está sofrendo, também temos vídeo aqui, está sofrendo bastante. Próprio HGLG, que é o HGLG, teve uma rescisão de um contrato atípico muito alto, então realmente tem todo esse problema na pandemia. Essa emissão ela vem no momento de maneira ativa, não precisava vir agora, poderia ser em agosto ali, mas um fundo ele quer já tentar solucionar esse problema no curto prazo para manter esse rendimento para o cortista. Por quê? Ah, mas vai baixar o valor patrimonial, gente. A gente não toca nesse valor patrimonial, a gente não recebe esse valor patrimonial. O que a gente recebe mês a mês é o rendimento. E o fundo ele quer defender esse rendimento. Ele quer botar na casa dos 60 centavos, ele quer trazer para o cotista esse rendimento, porque no final das contas o que importa para a gente é isso. Daqui a pouco pode fazer uma revisão dos imóveis aí, ter uma valorização dos imóveis e o valor patrimonial realmente voltar a subir. Então isso pouco importa, tá? Realmente uma emissão abaixo do VP tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas o fundo ele quer atacar o rendimento. Ele quer manter ali de maneira competitiva no mercado. E realmente mantendo os 60 centavos não é garantia, isso é importante lembrar, mas a tentativa é manter esses 60 centavos. Mantendo esses 60 centavos, está bem à frente aí de bastante laje corporativa no mercado, tá bom? Se esse vídeo agregou valor, lembrando, não é recomendação de compra nem de venda, você participa ou não participa da emissão, isso é você cotista, você confia na gestão, confia no portfólio. Então, se agregou valor a você, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o seu like, sugestões, comenta com a gente aqui embaixo, mande dúvidas, chame a gente no Instagram, porque é muito legal trocar esse papo com vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!